Olá, companheiros dessa família querida do Ibirajara. Aqui estamos mais uma vez para algumas reflexões, para as quais pedimos a bênção do Mestre querido. Hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O meu reino não é deste mundo. E aí a gente percebe que nesse capítulo existe um item que se chama ponto de vista. E é interessante, né, porque ele começa mostrando para a gente como que, dependendo do ângulo pelo qual se olhe uma questão, a gente consegue fazer uma interpretação ou outra. Uma coisa que nos parece até um pouco óbvia, mas que se a gente parar para pensar, a gente pouco leva em conta na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, assim, é claro que alguém que está, por exemplo, numa rua, tem a visibilidade que aquela posição lhe permite. Essa mesma pessoa, se observar este mesmo cenário do alto de um edifício, terá outra percepção, terá outra imagem daquele ambiente. E, da mesma forma, a gente percebe que o conhecimento é um diferencial nessa questão do ponto de vista. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: você quer fazer um bolo e aí você nunca fez um bolo. Muitas ansiedades ocorrerão a partir daí. Ah, mas quais são os ingredientes? Ah, mas como é que eu misturo? Ih, mas aí como é que eu vou misturar um líquido com esse sólido? Isso não dissolve. A gente fica naquela ansiedade que muitas vezes nos causa medo de realizar aquela atitude, né? No caso de fazer aquele bolo, e ao mesmo tempo faz com que a gente fique muito ansiosa, quer dizer, a gente não trabalha aquele momento ali com suficiente tranquilidade. Já depois de algum tempo que a gente já fez vários bolos, o que acontece, né? É claro que a gente precisa ter ali aquela nossa atenção, lembrar quais são os ingredientes e tal, mas a gente já não tem o medo de que não vai dar certo. Muitas vezes até porque não dá certo nunca mesmo, né? Se for fazer bolo igual a mim, que normalmente os meus bolos saem uma tristeza. Mas assim, a gente continua batalhando e tal, mas já não é aquele medo de como que eu manuseio aqueles ingredientes. E ao mesmo tempo, eu já não fico na ansiedade, porque eu já sei quais são os passos que eu vou vivenciar, eu já sei como é o tempo que vai levar, eu já sei como é que eu misturo uma coisa com a outra, quer dizer, sempre eu vou progredir a cada vez que eu for fazer um bolo, mas eu já não tenho aquele sentimento de angústia dentro de mim. Então, se a gente transferir esse simples exemplo para todas as áreas da nossa vida, a gente vai ver que é assim, né? Quantas vezes a gente tem até aquela expressão do tipo mãe de primeira viagem, né? Quer dizer, toda vez que a gente tem essa primeira viagem em alguma coisa, a gente passa por esse momento de ansiedade. Mas quanto mais informação a gente tem, mais seguro a gente se sente. E aí é que a gente vê o valor da gente conhecer o plano espiritual. O valor que a doutrina espírita nos trouxe no sentido da informação do que nos acontece após a morte do corpo físico. Porque essa é uma angústia relatada assim por toda a história da humanidade, né? O homem sempre teve medo da morte. A morte sempre foi alguma coisa que trouxe aquela ansiedade do o que vem depois. Como é que eu abro mão de tudo isso que eu tenho aqui para viver o que vem depois, né? E aí, lá no item 5 desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase que diz, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos.
Então, o que, que a gente percebe, né? Que de fato, como a gente não tem noção do que vem depois, como a gente não conhecia, que agora nós já conhecemos, como a gente não conhecia o que vem depois da morte, a gente acabava dando muito valor aos bens do que estava nos parecendo ali, real. Porque é como se após a morte tudo fosse irreal. É claro que nós sabemos que nós de fato conhecíamos, né? A gente sabe que essa não é a nossa primeira encarnação e a gente traz dentro de nós o conhecimento do plano espiritual e de todos os nossos desencarnes anteriores. Mas também sabemos que, por razões necessárias ao nosso progresso, essa memória fica adormecida. Então, se por um lado temos a intuição de que a vida continua, e a gente percebe essa intuição claramente, porque ao longo da história da humanidade, diferentes culturas, diferentes raças, todos os homens trazem aquela intuição de que há alguma coisa depois da morte. Então, o que a gente faz é que, ao duvidar por não ter aquela coisa patente ali, o que acontecia? É o que diz o item, né? A gente começa então a valorizar aquilo que tem, né? Como é que é aquele ditado, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, como a gente tem aquele pássaro na mão, que são os bens terrestres, a gente começou a valorizar isso em detrimento de dar realmente voz ou ouvidos àquela intuição de que há alguma coisa após a morte. Só que, além de notícias esparsas que o mundo já foi tendo, né? Porque assim a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita, a mediunidade já existia na humanidade desde sempre. A despeito desses pequenos avisos da existência da espiritualidade após a morte do corpo físico, a doutrina espírita veio e colocou isso tudo por preto no branco, né? Hoje em dia a gente tem não só a codificação, em que Kardec fez todas aquelas perguntas que angustiavam o coração dos homens, como também depois a gente teve obras auxiliares, como por exemplo a série do André Luiz, que descortinou para a gente os detalhes do plano espiritual. Então a gente passou a ter certeza dessa existência da vida após a morte. Mas, assim, nem sempre isso é suficiente, porque se por um lado, né, aquilo que eu falei, a gente quando vai fazer o bolo, se você tem todas as informações do que vai acontecer em cada etapa, é claro que você aí já acredita que você é capaz de fazer aquele bolo. Mas tem aquela pontinha sempre, né, do, ai, mas aí como que vai ser o processo em si? Como é que é a história em si? E, infelizmente, como a gente dedica pouco tempo nosso a esse assunto, digamos assim, né? A esse assunto entendido como sendo o nosso envolvimento emocional com isso. A gente acaba ainda preso de algumas angústias que nem caberiam, né? Que nem precisaria ser alguma coisa nesse sentido. Mas o que acontece, né? O que a gente tem que fazer com isso? Porque diz lá, deixa eu voltar aqui para a gente ver, lá na sequência, né, no finalzinho desse item 5, ele coloca assim: isso é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proprietários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, ou seja, a importância que a gente dá aos bens terrenos, ela está na razão inversa
da fé na vida futura. O que acontece é que então, passo a passo, nós vamos fortalecendo essa fé de que existe um mundo mais perene e que, portanto, faz com que essa minha vida material seja uma vida mais transitória e, portanto, de menor valor em termos de bens. Vamos guardar bem isso. A vida material, os bens materiais, eles têm menos valor em termos de como bens que representam, mas eles são recursos para a nossa atuação. Então a gente já vai voltar a esse ponto aí. Então a história é, se a gente começa a ter mais fé no futuro, se a gente alimenta essa nossa certeza do que virá após a morte, de que nós não terminamos a existência nesse momento, nessa encarnação, isso faz com que a gente vá desvalorizando algumas atitudes que a gente tem ou tem a tendência a ter ao longo do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quanto mais a gente fortalece a nossa fé no futuro, mais a gente trabalha questões como o perdão. Porque se alguém nos faz alguma coisa, às vezes até relativa à nossa rotina da vida material, e que a gente dava tanto valor e ficava remoendo aquela situação, quando a gente pensa na grandeza da vida que a gente tem pela frente, isso é tão pequeno, isso fica tão insignificante, que a gente desvaloriza aquela ofensa e a gente aí consegue atuar mais facilmente no perdão, né? Porque, sem entrar muito nessa questão, porque senão a gente fica aqui durante horas falando, mas a gente sabe que a questão do perdão, a gente poderia muito mais trabalhar o não precisar perdoar, porque o perdão em si é um esforço significativo. Mas se a gente não chega ao ponto de precisar do perdão, ou seja, quando a gente precisa perdoar, é porque a gente já se sentiu magoado, ofendido. Quando a gente não permite que a mágoa e a ofensa aconteçam, a gente não precisa chegar ao perdão. Então, talvez uma forma mais inteligente da gente trabalhar isso seja não precisar chegar no perdão. A gente trabalha o não se sentir ofendido, não se sentir atingido. E, possivelmente, um fator que muito pode nos facilitar esse não se sentir ofendido é a gente sempre lembrar da insignificância daquela atitude frente toda a vida que a gente tem pela frente de progresso, de crescimento, de engrandecimento dessa centelha divina da forma com qual fomos criados até chegar a sermos seres de luz. Então, assim, nessa jornada toda tão grandiosa, uma falha, um pequeno defeito de alguém para conosco, isso supondo que nós temos razão, né? Que a pessoa realmente fez alguma coisa, porque aí também entra nossas questões egóicas, que muitas vezes consideramos que o outro está fazendo alguma coisa para a gente, mas, enfim, isso é outro assunto, né? Mas então, quando a gente olha para isso, fica tão insignificante diante da vida futura que talvez seja mais fácil a gente não entrar nesse processo mágoa, ressentimento, necessidade de perdão. Então é por isso que esse é um dos exemplos, né, de que é por isso que a noção da vida futura e fortalecer cada vez mais em nós essa certeza da vida futura nos ajuda não só a ter aquela, como eu chamo assim, aquela fofoca espiritual, né? Aquela fofoca de como é que são as coisas lá, o que eu vou viver, aquela coisa de querer, né? Depois que a maioria dos espíritas, quando iniciantes, quando leem o Nosso Lar, eu digo sempre, né? O pessoal aí quer fazer as coisas aqui como carimbo no passaporte para ir para o Nosso Lar. Depois que a pessoa sabe que não vai acabar depois que morrer, ela quer ir para o Nosso Lar. E aí eu sempre brinco, falei, gente, depois a gente já teve notícia de tantas colônias que são tão mais superiores ao Nosso Lar em si, né? Vamos começar a almejar alto, não quer negócio de ir para Nosso Lar, não, vamos para alguma ainda mais para cima, né? Mas brincadeiras à parte, o fato é que além
de nos dar esse conforto, diminuir essa nossa ansiedade para o dia a dia, que a gente traga esse ensinamento para alguma coisa que a gente pode vivenciar desde já. Né? Como que a gente pode mudar de postura, mudar de ponto de vista, né? Segundo o qual a gente olha para o que nos acontece. Se a gente olha para um acontecimento da nossa vida com aquela perspectiva de que, ai não, olha só como é que eu sou sofredor, comigo que tudo acontece, aí a gente aprende a doutrina e aí a gente começa a achar que, ah não, tá vendo, é porque eu sou um espírito muito inferior, eu devo ter aprontado muito nas minhas vidas passadas, por isso que agora eu mereço pagar isso tudo. Primeiro que ninguém paga nada. A compreensão correta da doutrina nos mostra que ninguém paga nada. Deus não é um cobrador, né, das nossas atitudes. Deus é um orientador desse nosso crescimento. E tudo que nos acontece visa o aprendizado e não o pagamento. Mas se a gente olha para o que nos acontece com esse ponto de vista da punição, a gente vai sempre se sentir um coitadinho, um tenho que aturar, e aí não estou fazendo nada. Isso não leva a uma atitude realmente produtiva. Se eu olho para a vida futura com essa certeza de que ela só me trará cada vez mais passos dentro do progresso, aí eu me sinto animado a chegar lá e botar a mão na massa, a realmente tentar, a superar todo aquele meu desconforto de fazer aquele meu bolo pela primeira vez, mas eu entro cheio de energia, de animação, de entender o que está acontecendo. Mesmo que ali, né, eu erre alguma coisa, eu corte a minha mão ali na hora de abrir algum ingrediente, mas eu entendo que aquilo dali faz parte do meu aprendizado. Então, essa vida futura faz com que essa fé, essa certeza na vida futura, faz com que não só eu diminua a minha ansiedade com o que vai acontecer depois da morte, como também, principalmente, que eu consiga trazer esse conhecimento para que o meu ponto de vista do que me acontece seja sempre aquele que me dá uma percepção mais ampliada do que eu preciso fazer nesse meu dia a dia. Né? Um pouquinho mais para frente, no item 6, a gente lê lá. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Então, qual é o alerta aqui? Né? É a gente não cair no outro extremo. Porque a questão aqui é, então tá, então se eu sei que o que mais importa é a vida futura, então eu faço o contrário. Eu desvalorizo toda a minha vida presente. E isso é aquela história da gente, como eu falei, sai de um extremo e vai para o outro sem o menor sentido. Porque a fé na vida futura, ela só nos esclarece que a nossa jornada é uma jornada de progresso constante, inclusive este momento que vivemos. Porque é nesse momento, a fé na vida futura nos mostra que a vida continua, mas isso ainda é uma projeção, ainda é um sonho, ainda é uma construção que a gente não sabe como a gente vai estar lá na frente. Mas como eu estou agora aqui, eu sei. Então, esse momento tem que ser valorizado como já parte dessa vida futura, porque é a partir do que eu realizar nesse momento que eu conseguirei as consequências na vida futura. Então, assim, é muito relevante que um conhecimento da vida futura, no caso, nos dê o aumento de perspectiva do ponto de vista, como eu falei, não só para diminuir a ansiedade do futuro, mas para que nos dê o balizamento da importância deste momento,
como já parte e precursor dessa vida futura. É por isso que, né, alguns de vocês já devem ter me ouvido falar que eu entendo, na própria codificação, a gente tem a expressão vida verdadeira quando a gente se refere à vida no plano espiritual. Mas eu acho que isso foi um momento, né, essa escolha dessas palavras foi no momento em que a gente precisava entender que a vida espiritual é aquela que permanece e que essa nossa vida material é temporária. Mas eu acho que já estamos até no momento de substituir essas palavras, não o conceito. Porque os conceitos da doutrina espírita, os conceitos que a gente encontra lá em Kardec, eles são a base para toda a nossa ampliação de conhecimento. Mas talvez, assim, eu não gosto já mais tanto da expressão vida verdadeira. Porque aí me dá a impressão de que, a vida verdadeira é aquela lá, então essa que eu estou vivendo aqui é uma vida falsa? E não é. Na verdade, a vida verdadeira é a minha vida como espírito imortal. O que importa é que eu viva essa minha vida nesta encarnação como um recurso de engrandecimento da minha vida verdadeira como espírito imortal que sou. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, Joana de Ângeles, lá no livro Alegria de Viver, ela tem uma mensagem que é muito legal, em que ela fala. Ai, ups, peraí que eu me assustei aqui, né? Coisas do mundo virtual. Então, tem uma parte lá em Joana em que ela fala assim: este é o teu momento de viver intensamente a realidade da vida. Desnecessário recordar que agora o teu momento presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o Espírito Eterno. Agora, olha só, há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, de realização constante. A vida é para ser vivida agora. Gente, olha que coisa linda, né? Vocês sabem que eu amo Joana, né? Mas assim, olha que coisa maravilhosa. Ou seja, a gente perde muito tempo em considerações do passado, e aí acontece com a gente espírita também, como eu falei, quando a gente começa a pensar, o que eu estou sofrendo agora é porque eu fiz isso no passado, de errado, disso, de aquilo. Não importa, nesse momento não importa mais o nosso passado no detalhe. O passado tem que ser alguma coisa que já nos deu uma experiência que a gente precisa ressignificar. Então, se eu percebo alguma coisa na vida presente que pode ser um eco da vida passada, isso significa que eu tenho alguma coisa ali que eu preciso aprender. Mas então, ótimo, que eu sente ali, né, medite, reflita e encare aquilo com a mesma força que me traz a certeza do futuro, né, de que eu realizando bem hoje, no futuro eu já estarei melhor. E o que Joana mostra é que às vezes a gente se perde nessas considerações do passado ou nas ansiedades de futuro. Não cabe. Se a gente focar, né, tem aquela frase famosa, né, que diz que o passado é história, o futuro é mistério e o presente é o que temos e é por isso que se chama presente, porque é um presente para nós. Então é importante que a gente se jogue com atenção plena a este presente. Mas esse presente não como valorização da vida material por si só, mas o presente, focar no presente como o que é que essa vida material me oferece de recursos nesse momento para que eu construa o meu futuro, para que eu construa essa estrada mais tranquila que eu vou, pela qual eu vou trafegar no futuro, sem ansiedade pelo que o futuro trará. Porque o futuro trará, de fato, aquilo que eu conseguir plantar e realizar no presente.
Então, assim, não adianta ficar pensando no que errou lá atrás e no que virá pela frente. Se eu trabalhar o presente, de novo, como diz o item, né, o item 6, não é no sentido de, então, desvalorizar tudo que eu tenho agora, porque eu tenho que focar só que o importante é a vida futura. É fazer com que eu transforme os recursos do presente em realmente produtos que eu vou usufruir desde já e ao longo da vida futura. E é por isso, vamos pensar uma coisa, né? É por isso que esses itens estão dentro do capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Muitas pessoas ainda, no meu parecer, enganosamente, interpretam que o reino não é deste mundo, no sentido de que o reino de Deus é o plano espiritual e não a vida material. A nossa percepção é de que quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, é porque não é para que a gente ache que tudo nos acontecerá de bom ou de ruim na terra. Não importa, o reino de Jesus é tanto no plano espiritual quanto na terra. O reino de Jesus, né, aquele que ele veio prometer como reino dos céus, a gente já sabe que o reino dos céus não é um local específico. Né? Nós já não temos mais aquela ideia das nuvenzinhas com os anjinhos tocando harpa e coisa e tal. Não existe um local específico para o reino dos céus. O reino dos céus é a plenitude dentro de nós. É no momento em que nós, de fato, nos sentimos conectados ao Rei Maior. Nós aí estamos no reino dos céus, no reino de Deus. Quando a gente é súdito de um reino, a gente presta àquele rei toda a reverência e a gente age de acordo com as suas leis. E isso traz harmonia para aquele reino. Então, o reino dos céus, ele está dentro de nós, na medida em que nós nos sentimos e agimos como súditos desse rei. Ou seja, quando a gente consegue de fato vivenciar dentro de nós esses conhecimentos do reino de Deus, a gente sente a tranquilidade, a plenitude de ser cidadão desse reino e, portanto, súditos voluntários desse rei maior, que é Deus nosso Pai, representado, né, nesse nosso momento pela nossa conexão com Jesus, o Mestre querido de todas as horas, de todos os momentos, de todas as existências, estejamos nós no plano material ou no plano espiritual. E nesse item também, né, que eu convido todo mundo a depois, porque é muito legal a gente conversar, mas assim, a nossa reflexão individual de cada palavra, cada frase dessa que os benfeitores nos trazem é muito relevante para essa nossa solidificação do nosso conhecimento interior. Então, nesse capítulo 2, né, esse assunto do ponto de vista, ele está lá no capítulo 2, nos itens 5, 6 e 7. E aí depois no item 8 existe um tópico chamado uma realeza terrestre, onde nós vamos ver uma rainha de França comentando que ela compreende muito bem a verdade das palavras do nosso Senhor, o meu reino não é deste mundo, porque o orgulho a perdeu na terra. Então, ou seja, ela foi aquela rainha, pelo que a gente percebe, né? Aquela rainha que muito valorizava o poder, as coisas terrenas. E agora ela entende que não é porque ela está no plano espiritual, é porque ela entende que o poder em si nada acrescenta a esse nosso crescimento maior. Para a gente encerrar, eu queria comentar, existe no Emmanuel, né, no livro Agora é o Tempo, olha só, né? Emmanuel tem um livro chamado Agora é o Tempo. E tem uma página que se chama Diante das Horas, em que ele diz que o homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgue oportuno.
dispõe de meios a fim de reter as safras de cereais na expectativa de preços que lhes satisfaçam a conveniências. Entretanto, as riquezas que a divina providência lhe empresta, das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas trocando-as por algo. Aí ele continua, né? Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido, ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Então, ou seja, o tesouro das horas do dia a dia, esse a gente não consegue acumular. Então é muito importante que façamos bom uso desse tesouro nesse momento, agora, no presente que temos. E aí, é como diz Emmanuel, há quem empregue esse tesouro no bom uso das horas, do trabalho ao próximo, da cultura, do crescimento, e há quem o utilize na ociosidade ou no queixume. Que uso temos feito desse nosso presente para que possamos construir uma vida futura e, na verdade, uma vida desde já mais conectados a essa construção do reino dos céus dentro de nós? Que essa possa ser uma pergunta constante nossa. Que uso estou fazendo das minhas horas para fortalecer a minha fé na vida futura e, com isso, trazer mais significado e mais produtividade ao meu presente? Que Jesus, então, abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Obrigada.